Bom dia, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã, compartilhando com os irmãos daquilo que temos aprendido e vivido de acordo com a palavra de Deus, né? Trago um abraço aqui da Igreja Presbiteriana Jardim Popular. O pastor Maurício já esteve pregando lá e, se não me engano, o irmão pregou sobre Enoque, num culto da Confederação de SAFs e o PH. A memória ainda está mais ou menos. Se bem que eu ando muito esquecido, porque pela graça de Deus estamos aqui ainda hoje, porque Deus assim o quis. Em 2001 eu estava em Mococa, tive problema de hérnia de disco, operei 2 vezes, o disco foi embora, que agora é moda CD, né, que é o disco que acabou. Eu fiquei 21 dias imóvel na cama, não podia me mexer enquanto os médicos resolviam o que iam fazer. O neurocirurgião da cidade falou, não tem mais jeito, vai conviver assim. Mas Deus falou, ainda não. Aí o médico de São José do Rio Pardo bolou lá uma prótese, eu tenho 3 próteses na coluna, isso também já me garantiu uma aposentadoria por invalidez, que já ajuda a gente a tomar o café da manhã, né? E eu estou andando, dirigindo normalmente, pela graça de Deus. E no dia 16 de novembro próximo passado, estava comentando com os irmãos, eu tive um infarto. E no dia 3 de dezembro eu coloquei 4 pontos, 3 safena e uma mamária. E foi muito interessante porque eu não vi nada, é claro. A gente está, né, no centro cirúrgico, eu saí, minha esposa esperando e filhas, fui para a UTI, o médico comentou, foi tudo bem a cirurgia e tal, a senhora aguarda um minutinho que daqui a pouco a senhora entra para dar uma olhadinha dele na UTI. E aí começou uma correria dentro da UTI, minha esposa ainda falou com minhas filhas, tem alguém passando mal na UTI, só que ela não sabia quem era. Daqui a pouco passo eu voltando na minha maca de lado, porque a hora que ela estava me ajeitando deu uma hemorragia, porque rompeu uma outra artéria e deu uma parada cardíaca, e voltei a abrir o peito de novo, e depois no procedimento deu outra parada cardíaca. E aí a história que eu conto, que a gente podia inventar muita coisa, mas a história que eu conto é que eu bati lá nos portais eternos, o senhor falou, não te chamei aqui, você pode voltar para lá, né? Agora tem um pastor amigo nosso lá que fala, Vanderlei, nem Deus te quis, rapaz, até Deus te mandou embora lá, não quis ainda. Então estamos aqui pela graça de Deus, porque Deus tem algo a mais na nossa vida, a gente tem entendido, tem visto, tem compreendido e acima de tudo tem agradecido a Deus pela bênção e a oportunidade que Ele nos dá de estarmos servindo, e isso é importante para a gente. Irmãos, hoje nós vamos ler, como escola dominical, eu tenho a prática de ler muitos textos bíblicos, então os irmãos vão estar ajudando também, mas nós vamos passear pela palavra de Deus, e o que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, mas eu ainda creio muito, não é texto bíblico, mas eu creio muito naquele ditado popular que água mole em pedra dura, tanto bate até que um dia a gente desperta, né? E eu estava vendo que os problemas nas igrejas, estava vendo, a gente já compartilhou e sabe disso, que os problemas das igrejas, a única diferença das igrejas, principalmente as nossas, é o CEP. Porque eu vi a irmã aqui na aflição de pessoas para ajudar na escola dominical, o pastor precisa de pessoas, e não é diferente. Não é diferente. Na minha igreja há anos que não tem mais EBF, porque quem cuida do departamento infantil geralmente são professoras. Eu estou de férias, né? Não quero nem saber de criança nesse período de férias, então nós não temos mais EBF, o que é uma pena realmente, né? Minha igreja é muito pequena, mas mesmo assim a gente já está passando por esses problemas e dificuldades de falta de mão de obra. E ultimamente a gente tem usado um pouco da ditadura, né? A gente pede voluntário, já que ninguém se voluntaria, você mesmo, meu irmão, minha irmã, e vamos trabalhar. Vamos orar, mais uma vez pedindo a bênção de Deus, só para a gente se contextualizar. Como é que funciona? Tem encerramento, ou eu falo amém, todo mundo vai embora? É mais ou menos isso, né? Só tem 1 hora de aula. Sim. A partir de agora, se precisar de mais alguma coisa, o senhor diz. E vai tocar o primeiro sinal 10 minutos antes. Ok. O senhor saber que 10 minutos depois, e quando o senhor encerrar, encerrou mesmo e nós vamos embora. Então tá bom. É bom que assim o irmão já trancou a porta para ninguém sair, isso é ótimo, né? Porque tem gente que daqui a pouco começa a levantar e ir embora e não é bom. Vamos orar então, amados. Pai amado, nós te louvamos por mais esta bênção, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na tua santa casa de oração, ó Pai, meditando na tua palavra. Confessamos e carecemos da tua graça, da tua misericórdia,
Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, o atuar do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, para que possamos compreender realmente o Teu santo e rico ensinamento. Fale a cada coração aqui nesta manhã, opera, transforma, auxilia-nos, ó Pai, no nosso crescimento espiritual, na nossa santificação, para que sejamos de fato e de verdade servos Teus, para que possamos reconhecer que somos os Teus filhos, ó Pai. Dirige essa aula, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém. Irmãos, nós temos ouvido bastante sobre a pós-modernidade, né? Um momento terrível que estamos vivendo, essas passeatas, essas manifestações. Ontem mesmo eu comecei uma manifestação lá na minha igreja, porque teve uma confraternização e estava tendo vendas também para fins de reforma da igreja. Estavam vendendo lá, tinha lá um escondidinho que estava uma delícia, tinha lá também... um monte de coisa. Então elas colocaram os preços, as irmãs, que aliás o trabalho da UPH, mas os jovens estavam ajudando. E eu brincando que estava muito caro, e estava baratíssimo, uma marmitex pequenininha assim de escondidinho, que era uma delícia, R$2. Falei, não, abaixa para R$1,50, e estava brincando, vou fazer manifestação, porque agora é moda, tem que fazer manifestação, né? E eu criei até um slogan, né? Crente irmanado jamais será enganado, né? Então a gente já começou lá e quase que realmente me lincharam na igreja. Teve meu irmão, pastor, nós vamos bater no senhor aqui se o senhor não parar, né? Mas eu gosto de brincar bastante, mas a gente tem que começar a refletir um pouco na verdade que a igreja está vivendo, né? Eu trouxe até meu manual presbiteriano, que às vezes a gente usa quando vai fazer algum casamento principalmente, porque o povo se esquece rapidamente das promessas. Eu pego muito no pé dos pais, né, quando as crianças começam a não querer vir na igreja, os adolescentes começam a fugir, não vêm na igreja, e eu falo, vocês lembram o que vocês prometeram quando do ato do batismo? Que vocês iam orar pelas crianças e com as crianças, que vocês iam ler a Bíblia para as crianças e ensiná-las a ler para que pudessem por elas mesmas ler a palavra de Deus. Vocês lembram disso? Pastor, eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. E tem algo interessante, eu me converti depois de casado. Eu me casei numa igreja católica e o que foi mais importante para mim ali foi o cursinho de casamento. Uma coisa que eu adaptei nos meus casamentos. Quando um casal vem me procurar, que vai fazer o casamento, eu falo, nós vamos ter pelo menos 3 encontros. Pelo menos. Dependendo da época de igreja que tem o casal. Porque foi muito importante para mim, e foi ali que Deus começou a trabalhar tanto no meu coração como da minha esposa, que não pôde estar conosco aqui hoje, e de ver a responsabilidade que nós temos, como líderes de igreja, principalmente, para ensinar o início. Porque no dia do casamento é só festa, é fusarca, e criou-se, não tão cedo, mas ultimamente, na minha época não tinha isso, o dia da noiva, que a noiva fica o dia inteiro enfornada lá dentro do salão de beleza, e agora estão criando o dia do noivo também, que eu não sei como é que é, mas e se esquece do porquê, a razão do casamento. Isso porque, estou falando das nossas igrejas, que se casam, a gente bem sabe e entende que o tempo é complicado, mas tem muita gente que vai se casar depois de morar junto há muito tempo. Mas se esquecem das promessas que fazem diante do oficiante e diante da igreja. Eu tenho o hábito de ler essa parte aqui do manual, soprar no ouvido do noivo, para ele repetir no microfone, para todo mundo ouvir, e soprar no ouvido da noiva para ela repetir no microfone também. Para o noivo eu falo, né? Eu te recebo, minha esposa, para que seja minha legítima esposa, com o propósito de te amar, honrar e defender, te sustentar, cuidar de ti, ser-lhe fiel em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus for servido, conservar-nos ambos com vida. E a esposa não é diferente. Te recebo, dá o nome da pessoa, como meu legítimo marido, para amá-lo, honrá-lo, cuidar de ti, ser-lhe submissa e fiel em todas as coisas, por todo o tempo que o Senhor for servido, conservar-nos ambos com vida. E a igreja romana fez algo até interessante, né? Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na pobreza, e outras coisas mais, enquanto tivermos vida até o momento da morte. Isso é bonito.
né? É bonito. Só que muita gente se esquece. E nós vemos aí quantos divórcios no nosso meio. E nós íamos um pouquinho distante. Na igreja tal, um casal assim, ou até na nossa igreja, talvez. Mas agora quando a coisa começa a chegar muito perto da gente, eu tenho a minha filha mais velha, divorciada, casou-se com um diácono, o casamento foi muito bom, mas teve vários problemas, várias dificuldades, que não é o momento da gente compartilhar, e hoje ela está lá em casa comigo, tem 36 anos, está quietinha, lá no canto dela, certo? Acho que ela pegou tanta raiva do problema do casamento, que até hoje ela não quer saber de casar. Eu quero ver que ela casa logo, né? Mas não tem jeito. E o rapaz já casou, já é pai, já tem outra família, etc. Mas, falando do nosso convívio, quando as coisas começam a se aproximar, por exemplo, de um pastor do nosso presbitério, e o caso foi para o presbitério, nós tivemos que tratar, e pedindo muita sabedoria, e eu sou meio complicado, eu fui 8 anos presidente do presbitério, esse ano eu sou vice porque eu estava, como diz o atual presidente, eu estava em coma quando teve a reunião do presbitério, que eu não pude ir em janeiro, eu estava no hospital ainda, e já tinha operado, então me deixaram como vice-presidente ainda. Mas um dos pastores nossos lá, de repente, falou que ia separar, ele foi no hospital antes de eu operar, me visitar não, falar que ele ia separar da esposa, mas ele não queria perder o ministério. Eu falei, meu irmão, espera um pouquinho, não é bem por aí, certo? Conversamos, dei alguns conselhos a ele, que ele não ouviu, e esse mesmo conselho eu soube que um presbítero muito amigo dele, nosso, que é da igreja dele, também deu o mesmo conselho para ele, mas ele também não seguiu. Resumindo a história, ele deu entrada no documento em janeiro, dizendo já processo de divórcio, já saiu o divórcio, e ele casou há 21 dias atrás. Já está casado. A moça não é nem da igreja, nem crente é. E tem um presbítero também, o caso dele é um pouquinho diferente, mas a mesma coisa, separaram. Mas e as promessas que fizeram lá no casamento? Eu falei para ele, meu irmão, você foi procurar ajuda? Você foi procurar o secretário de apoio pastoral que tem no presbitério, que tem no Supremo Concílio? Não, não fui, pastor. Então como é que faz? E por tudo que a gente conhece, e foi discutido depois no tribunal, que eu fiquei sabendo, não estava presente, que eu li a ata depois, foi-se muito falado que ele não poderia se casar de novo, com certeza. E aí até um pastor, depois, conversando no encontro de pastores, que nós temos toda a primeira segunda-feira do mês, ele falou, não, namorar ele pode, ele não pode é casar. Eu falei, o quê? Eu não entendi, eu não sei, às vezes eu tenho um problema de entendimento, eu não sei. Como é que você fala que ele pode namorar, mas não pode casar? Então o que é o namoro? Então são essas coisas que a gente vê, ouve na pós-modernidade e que infelizmente muitos acabam entendendo, acabam fazendo ou acabam aceitando, que nem um ditado popular que muito se diz nas igrejas e eu não aceito, quando aparece uma moça grávida e não é casada, não é a primeira e não é a última. Eu falo, pera um pouquinho, que não é a primeira a gente sabe, mas deveria ser a última. A gente não pode aceitar tão facilmente, não vai ser a última. Então, irmãos, por que eu dei toda essa introdução aqui? Eu não lembro que hora que começou, minha irmã, desculpa. Começou? 10h15, mas vou puxar 5 minutinhos antes. Mas eu quero que os irmãos abram suas Bíblias, vamos começar a passear na palavra de Deus aí, para a gente poder fazer uma ligação com tudo isso depois do que a gente falou. Vamos começar lá em Josué, no Velho Testamento. Tem muita gente que não gosta do Velho Testamento e fala, não, é coisa antiga, o negócio é o novo. Não, a Bíblia é uma só, e se nós não tivermos base dos ensinamentos do Velho Testamento, nós não temos como nos afirmar com o novo. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Alguém pode ler aí para mim, por favor? Depois eu repito aqui, porque vai sair na internet, cara. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém,
Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem sirvam serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto, nós conhecemos de cor, de salteado, principalmente o finalzinho do verso 15, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós começamos a entender essa aliança que Deus fez com o povo, mas a gente se esquece depois do que Josué fala. Então, rapidamente, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué lembrava da aliança que Deus havia feito com o povo, lá com Abraão, com Isaac, Jacó, aquele pacto que Deus fez com eles, dizendo que ele seria Deus desse povo e eles seriam o povo de Deus. Mas uma coisa que nós temos que entender é o que Josué começa a falar a partir do versículo 16. Então respondeu o povo, e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, é Ele quem nos fez subir. O povo lembrava da aliança, não é isso? A nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra, porquanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. É o rompimento do pacto que o homem está fazendo, e estava suscetível a fazê-lo. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora tudo que faz separação entre vocês e o Senhor. Não é isso? Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Sim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amados, essa palavra aliança, o correto ali é pacto, né? Porque é a mesma coisa o que nós usamos quando nós casamos. Que o povo fala que é aliança e não é aliança, é um anel de casamento. E que simplesmente virou o nome de aliança. Mas aliança para que a gente possa compreender que nós fizemos um pacto com a nossa esposa, né? Ou a esposa com o marido, e que não pode nunca ser esquecido. Por isso que nós usamos esse anel. Não é só para mostrar para os outros da rua, não. Também. Porque se alguém está interessado na gente, olha, esse é casado, não dá, vamos pular fora. Né? Quando a pessoa é um pouco honesta. Não é isso? E o rapaz também. Primeira coisa que ele olha na mão da moça, ele está de olho na mão esquerda, bom, casada não é. Na mão direita não tem compromisso. Então a gente já pode começar a conversar, se apresentar e etc. É assim que funciona. Inclusive tem muitos casais que não usam o anel, e isso é meio prejudicial, meio perigoso, e você está abrindo aí um preceito perigosíssimo. Porém, da mesma forma, amados, que o povo hoje está rompendo este pacto, esta aliança que fez no casamento, no momento do batismo dos filhos, é o que muita gente hoje está fazendo com o Senhor. Se esquecendo que o Senhor fez o pacto conosco, que o Senhor fez aliança conosco, de ser o nosso Deus, e Ele continua cumprindo a sua promessa. Nós é que não estamos cumprindo com a nossa parte. Eu tive um presbítero, enquanto fui pastor na Vila Amara, que ele falou, pastor, nós vamos ter muitas surpresas quando chegarmos nos céus. Aquela pessoa que a gente pensava que nunca ia aceitar Jesus, de repente vai estar com a gente lá. Eu falava, amém. Mas eu penso que surpresa maior vai ter aquele que vai chegar no inferno.
Até você está aqui? Eu tudo bem, né? Como aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo, eu tudo bem. Eu não ia na igreja, não fazia isso, não fazia aquilo outro, mas você era pastor, você era regente do coral, você era oficial, você lecionava, você ia na igreja, todas as reuniões, era culto de oração, culto de estudo bíblico, escola dominical, você não saía da igreja, e você veio para o inferno também. Irmãos, a gente usa muito o nosso hino nacional brasileiro, que dificilmente a gente canta, porque em Copa do Mundo só canta a primeira parte, mas a segunda parte, que é linda e maravilhosa, deitado eternamente em berço esplêndido. É o que muita gente, muitos membros de igreja vivem, fiados na nossa doutrina da eleição. Eu sou predestinado. E quando eu sou predestinado, eu não vou para o inferno, não perco a salvação. Posso fazer o que quiser, porque eu sou predestinado. Cuidado, cuidado. Pule lá para Hebreus agora. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8, de 8 a 13. Vamos pegar o versículo 7 também para dar um entendimento melhor aqui. Hebreus 8, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreende-nos, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor, deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. Está lá em Jeremias 31. Quando ele diz: nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus fez uma nova aliança conosco. O povo tem gente que rebate: não, mas essa aliança que Deus fez foi lá com Abraão, lá aquele povo antigo e tal. Mas e hoje? Qual é a aliança que Deus fez conosco? Hoje é dia de Santa Ceia, que para mim é um dia importantíssimo. É que a gente é pastor, eu não sei se é por causa disso, mas eu sou muito sério com as minhas coisas. Haja vista o problema de hérnia de disco que eu tive, o disco foi embora e eu tive que botar prótese, porque eu lembro até hoje, nós fizemos um curso uma vez de aconselhamento, eu e minha esposa, e a psicóloga era a esposa de um dos pastores da Igreja Batista lá do Morumbi, muito conceituada, e a gente conversando, ela falava: Vanderlei, você é muito duro, você é muito rígido, você vai ter problema de hérnia de disco, que não deu outra. Ela profetizou e veio, né? E complicou. E uma vez nós tivemos um encontro de pastores, e o pastor que estava conosco lá, que era de uma outra igreja, e ele era muito misericordioso com ele mesmo, e eu achei tão bonito, eu falei: poxa, gostaria eu de ser assim também comigo mesmo, porque eu sou muito rígido comigo, e por causa disso a gente acaba sendo duro com as outras pessoas também, né? Mas, voltando a falar do que acontece no nosso dia a dia, quando nós participamos da Santa Ceia e quando nós lemos lá, principalmente o Mateus, ou Coríntios, quando Jesus pegou o cálice, o que ele disse? Esse cálice é a nova aliança. Esse é o meu sangue. A nova aliança no meu sangue. A nova aliança no meu sangue. Ali, Jesus fez um novo pacto. Amados, e participar da Santa Ceia é um privilégio imenso. Não faz mal se é suco de uva. Eu, quando fui pastorear Mococa, passou o presbítero da congregação lá pelo gabinete e falou: pastor, é vinho ou é suco de uva? Eu falei: meu irmão, fica à vontade. Se for vinho, que seja do bom. Né? É claro, botar esses vinhos ruins aí, não. Se for... E ele pôs vinho. E a gente é sempre o primeiro a provar.
a tomar. Quando eu vi que era vinho, eu falei, não vai prestar. Aí eu via todo mundo tomando, fazendo careta e tal, não sei o quê. Aí no final uma irmã veio lá, mas pastor, meu marido, eu estou orando para ele largar a bebida, e agora o senhor põe o vinho na Santa Ceia, e o que vai ser? Eu falei, minha irmã, se esse golinho de vinho voltar, fazer com que ele volte para a bebida, então não é o vinho o problema, né? E nós bem sabemos disso. Mas é importantíssimo nós não perdermos nunca a Santa Ceia. Estou de férias, vai viajar? Amém. Procure uma igreja próxima, onde você estiver. Vai participar da Santa Ceia lá. Eu não levo Santa Ceia nos lares para quem faltou na escola dominical por faltar, ou no culto por faltar. Né? Mesmo para quem estava trabalhando. Né? Quem trabalha tem que me procurar antes para a gente fazer ou no sábado, ou talvez no domingo de manhã. Se a pessoa trabalha à tarde, depois da escola dominical, a gente vai para o gabinete e ali a gente ministra a Santa Ceia. Eu só levo Santa Ceia para quem estava impedido realmente por doença ou algo semelhante. Mas, eu faltei porque fui no cinema. Meu irmão, não levo. Se eu tiver errado, o Senhor que me perdoe, e depois lá eu vou me justificar. Se ele falar mesmo assim não tem jeito, então a gente vai ter que tratar de algum outro jeito. Mas é importantíssimo participar da Santa Ceia. Para mim, é como a gente comemorar o dia do casamento. Porque nós somos a noiva de Cristo, não somos? E Cristo está nos preparando para o dia das bodas. Eu fiz 38 anos de casado esse ano e todo aniversário de casamento a gente dá uma fugidinha, eu e minha esposa, né? Nem que seja para ir na pizzaria da esquina, comer uma pizza e volta para casa, certo? Quando dá para viajar, quando a inflação não está tão alta, a gente dá uma viagem, faz uma viagenzinha e tal, mas é importante para nós essa data, a data do nosso aniversário de casamento. E eu faço mais ou menos um paralelo bem ruimzinho, mas a Santa Ceia é muito importante. É muito importante. Quando eu pastoreei a igreja de Mococa, por volta do ano 2000, a igreja era muito pequena, e quando faltava uma família, você já sentia a falta. Faltei lá, a igreja está mais vazia porque faltou uma família inteira. E naquele domingo de Santa Ceia, faltou uma família de um diácono. Era ele, a esposa e 3 filhos. 5 pessoas já era um número razoável para uma igreja pequena. E lá em Mococa, muito calor, a gente saiu do culto, eu, minha esposa e minha filha caçula, que era solteira na época, aí nós vamos tomar um sorvete. Então aí nós demos a volta na praça e paramos o carro próximo a uma sorveteria lá. E quando eu entrei na rua da sorveteria, aquela mesinha que está na calçada, quem que estava sentado? A família todinha daquele diácono ali. Minha esposa, para variar, você não vai falar nada. Eu falei, nem preciso falar, porque quando eles viram meu carro, certamente já coalhou sorvete, já fez alguma coisa, já não prestou. Primeira coisa que eu desci do carro, não, pastor, tal, nós estamos com visita e tal, não sei o quê, então a gente veio tomar sorvete, eles vão viajar, mas pode escolher o seu sorvete que eu também pago. E foi bom, pelo menos a gente ganhou o sorvete. Mas, irmãos, o povo está se esquecendo desse momento da aliança que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor fez conosco. E como hoje casa-se, descasa-se, etc. Muitos crentes, se é que a gente pode dizer assim, estão vivendo essa vida. Compromisso já não existe mais. É o nosso apelo, né? A irmãzinha, com todo respeito, sobre a EBF. A gente, né? Não, irmãos, é um apelo, vamos ter compromisso, vem aí os 4 dias, porque compromisso não existe mais. Hoje a moda é ficar. E a gente vê os jovens conversando, não fica com fulano e tal. Eu tenho um neto de 16 anos, e o papo que eu ouço dele com os amigos da escola, eu puxo a orelha dele, pego no pé dele, né? E ele está namorando com uma menininha, ele não é desse lance de ficar. E as meninas dizem, não tem importância que você namora, fica comigo também. Ele não fica, porque graças a Deus ele tem no coração e na mente aquilo que nós temos plantado, eu, minha filha, meu genro, né? No seu coração também. Mas compromisso, palavra não existe mais. Esqueceu-se da característica do cidadão dos céus que nós vemos tão claro no Salmo de número 15. Aquele que jura com dano próprio não se retrata. Você deu sua palavra, meu irmão. Faz mal que você vai tomar prejuízo. Estou vendendo meu carro, se alguém se interessar, um Tempra 97, está aí na porta.
Está lá 7.800. A gente põe isso para depois negociar, pechinchar e ver se o que quiser pagar leva, não tem importância. Mas se alguém se interessar, aí de repente eu viro a esquina lá, vejo um carro mais velho que o meu, num bagaço, está por 10 pau. Eu falei, pera, mas o carro está barato. Aí eu volto lá, meu irmão, eu pensei bem, não vai dar para vender por 7 mil. Não, eu já dei minha palavra. Não tem importância que eu vou tomar prejuízo. Eu dei a minha palavra. Irmãos, nós temos que lembrar disso. Cristão é assim. Nós temos que empenhar aquilo que nós falamos, porque os outros têm que saber, ver que somos filhos de Deus e que quando nós damos as nossas palavras, é assim que nós vivemos. E é assim que nós devemos viver. Mas por que é que nós estamos vivendo da forma errada? Vamos ver alguns textos bíblicos aqui, rapidamente. Vamos começar lá em Isaías. Isaías, capítulo 24, versículo 5. Cadê o diácono que vai correr com o microfone agora, hein? Agora vai ter que correr com o microfone, porque eu vou botar todo mundo para ler a Bíblia aí. Então, alguém lê aí 24, versículo 5. Tem só um microfone? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgrediram as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Eu não vou perguntar quando Isaías foi escrito, há quantos anos atrás, porque senão vai ficar meio chato também, que eu também não lembro quanto é que foi, certo? Porque se a gente pergunta e ninguém sabe responder, a gente tem que responder, né, pastor? Então, mas com certeza foi mais de 500 anos antes de Cristo, porque só o período entre o Velho e o Novo Testamento temos uma lacuna aí de 400 anos. Século VIII antes de Cristo, certo? Então, 800 anos antes de Cristo, mais quase 3.000 anos atrás. E esse versículo parece que foi escrito outro dia para nós, não é isso que está dizendo aí? Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança. Um pouquinho para frente, no próprio livro de Isaías, capítulo 33, versículo de número 8, eu vou ler aqui para a irmã não precisar correr com o microfone. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Irmãos, o mundo contamina o ser humano. Por isso que nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros aqui nesse mundo. É isso que nós temos que tomar consciência. Sou brasileiro, torci para o Brasil, sabia que ele ia ganhar a Copa das Confederações, porque tem umas coisas aí sobrenatural que quem entende um pouquinho sabe que o Brasil tinha que ser campeão por causa das passeatas e coisa e tal. Quando a França foi campeã na Copa lá, a França estava uma draga. Se ela não fosse campeã, algo aconteceria de ruim. E com certeza, se continuar assim, que essas passeatas, esses movimentos, o Brasil vai ser campeão ano que vem da Copa do Mundo, né? Mas tudo isso nos mostra como o mundo está vivendo. E é o mundo que contamina. E eu já ouvi, e isso me dói, o ouvido me dói a alma, principalmente quando o oficial da igreja, porque oficial para mim, como presbíteros, todo mundo fala, presbítero é pastor e de fato é, e tem que nos auxiliar. A nossa função um pouco mais é ministrar a palavra, e os presbíteros têm que nos ajudar a pastorear. E eu ouvi de presbítero que tem uma empresa falar, mas todo mundo sonega, por que só eu tenho que pagar os impostos? Aí a gente coça a cabeça, o que a gente vai falar agora, né? Mas eu falo, porque nós somos diferentes, meu irmão, nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós temos que ser diferentes. Assim eu vou quebrar, que quebre. Mas quebre em pé. O que mais? Vamos ver lá, Jeremias 11, agora minha irmã vai correr de novo. Jeremias 11, versículo 10. Vamos ver outro problema que nos leva o povo a quebrar, a romper a aliança que o Senhor fez conosco. Jeremias 11, versículo 10. Tornaram a maldade de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança,
que eu fizera com seus pais. Exatamente. A casa de Judá e a casa de Israel violaram a minha aliança, mas lá no comecinho diz, tornaram as maldades dos seus primeiros pais. Jeremias mesmo aí, meu irmão, corre com o microfone aí. Jeremias 22, versículo 9. Então se lhes responderá, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Que a gente vê o contexto aí que está intimamente relacionado com a família, um pouquinho mais para frente, Ezequiel 17, versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou a minha aliança, que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Irmãos, os maus exemplos da própria família. Pais que dão maus exemplos aos filhos. Mães que dão os maus exemplos para as filhas. Permitem muitas coisas. É um absurdo. Até deixei meu celular lá no carro, porque eu não gosto, porque às vezes a gente está... quinta-feira mesmo eu estava lá na reunião do sínodo, eu não era delegado, mas eu fui lá só para entregar um relatório, que eu era secretário, e a gente tem bastante amizade, e não me nomearam delegado, porque eu estava, como diz o atual presidente, eu estava em coma, como é que eles me nomearam delegado ao sínodo, né? Então não podia. Então eu falei, eu vou ajudar, vou escrever aqui na lousa aqui para ajudar aqui na apuração dos votos. E no meio me toca o celular, o meu. Que já era tarde, porque eu tinha combinado com a minha esposa, ela estava na minha filha, que ela ia passar por lá para me pegar. Era ela me ligando, ô, senhor presidente, dá licença um minutinho, que eu vou atender o telefone e tal. Aí o presidente, para brincar, também falou, é o Supremo Tribunal Eleitoral que lá de Brasília quer saber se está tudo em ordem e tal, também para quebrar o gelo um pouquinho. Mas ela atendeu o telefone, é desagradável, né? E tem um pastor amigo nosso que tem a mania, toca o telefone na hora do culto e tal, ele, ó, se não for Jesus, não atenda. Certo? Então nós vemos hoje as dificuldades, hoje nós temos mais celulares do que número de habitantes no Brasil. E é um absurdo você ver uma criança de 5, 6 anos com o celular na mão. E o pior de tudo, um celular melhor do que o meu, né? Que passa o dedo assim, vira para cá, vira para lá, e é complicado. Eu falo, poxa, mas nem eu tenho um treco desse. Mas quem deu? E o que essas crianças estão fazendo com esses aparelhos? Porque a maioria, infelizmente, como a internet, é uma ferramenta muito boa, mas da mesma forma muito ruim. Nós tivemos um caso de um jovem e um diácono de disponibilidade, que até fez a carta e saiu da igreja, porque umas semanas atrás eles estavam vendo pornografia na internet, e a mãe chegou na sala e pegou todo mundo no pulo. Certo? E o rapaz ficou tão desenchavido, sabia que ia entrar em disciplina, e antes disso, peço o meu desligamento dessa igreja e tal, e para o bem geral da nação, é melhor que ele vá embora mesmo do que tratá-lo nesse momento. Ele tenha contato com muitas igrejas, então ele vai passar por uma outra igreja, e vai entrar e vai começar do zero, etc, etc. Mas os pais permitem muitas coisas, os pais dão os maus exemplos. Toda vez que eu entro numa igreja, se bem que eu não mudei de muita igreja, eu passei por umas 4 igrejas só nesses 28 anos de ministério, e toda vez que eu entro na igreja, a primeira coisa que eu pergunto ao tesoureiro, tem algum oficial que não é dizimista? Porque além de ser determinação do Supremo Concílio, nós temos que zelar pelos líderes, que tem que ser exemplo. E numa igreja que eu passei aí, tinha um diácono que não era dizimista. E toda a escola dominical recolhia-se os dízimos, porque o tesoureiro, que já era um presbítero emérito, e deixavam ele ser tesoureiro só para ele ter alguma coisa, mas quem cuidava era outro tesoureiro. Então aquelas coisas que a gente faz entre irmãos, para dar serviço para o povo também, né? E então ele tinha que recolher, levava para a casa dele, juntava, e na segunda-feira outro presbítero ia lá para eles fecharem junto e etc. Então todo domingo recolhia-se os dízimos e ofertas, e no final do recolhimento, cantava-se um hino, o dirigente da escola dominical sempre pedia para um diácono orar, e por mera coincidência, que nós não entendemos, mas Deus assim o sabe, era esse diácono que estava na porta, e eu de olho.
Depois de umas 4 vezes, mais ou menos, eu falei, agora, esse é o momento. Orei, fui na casa dele e falei, meu irmão, por que você acha que o dirigente que não sabe que você não é dizimista, sempre pede para você agradecer os dízimos e ofertas? Agradecer pela vida dos dizimistas, etc. Ele fazia uma oração bonita e tal. Só que você não está sendo abençoado. A bênção que você pede para os teus irmãos, você não está recebendo porque você não é dizimista. Ele falou, pastor, realmente eu estou errado. Mas sabe por quê? Meu pai foi fundador dessa igreja. Presbítero. Nunca vi meu pai dar um dízimo. Aí o povo fala, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Dizem, está errado. Filho de crente tem que ser crente, sim. Uma outra coisa, vamos lá, meu irmão diácono que está com o microfone. Ezequiel 44, versículo 7. Porquanto introduzistes estrangeiros, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, violastes a minha aliança com todas as vossas abominações. O meio em que nós vivemos, as nossas amizades. O que diz Tiago, capítulo 4, versículo 4? Vai lá. Tiago 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem não sublinhou, eu não gosto desse hábito, eu não sublinho nada na minha. Tem um monte a lápis, eu ponho do lado, escrevo alguma coisinha para ajudar a lembrar, mas sublinhar assim um caneta eu não tenho esse hábito. Mas quem tem esse hábito, sublinha esse versículo aí, faz favor. Tiago 4,4, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E a grande maioria das pessoas que nós conhecemos não são crentes. Na escola, no trabalho, só que infelizmente nós não conseguimos ainda separar a amizade de coleguismo. Porque, amigo, você tem o direito de influenciá-lo. E da mesma forma que você tem o direito de influenciá-lo, esse amigo também te influencia. E ele te convida para uma festinha, ou para o Dia Internacional da Cerveja, que é de sexta-feira, você fica meio sem jeito, tá bom, eu vou, mas você tem vergonha de convidá-lo a vir à igreja. Ou se você o convida para vir à igreja, ele não vem. Mas você abre mão de um trabalho de igreja para ir no aniversário dos filhos dele. Você abre mão de qualquer trabalho da igreja por qualquer outra coisa que o mundo lá fora faz. Você se torna amigo do mundo. E isso nos faz romper a aliança que o Senhor fez conosco, dando a sua própria cruz, derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Nós rompemos, porque nós damos muito mais importância à amizade do que aquilo que nós aprendemos na palavra. Se você já faltou alguma vez na Santa Ceia, puxe na memória o porquê que você faltou. O que te fez faltar? Né? Irmãos, eu fiquei 25 dias internado no hospital. Que terrível. O tempo não passa. É algo assim horrível. Mas o que tinha bom lá no Hospital do Servidor Público Estadual, que minha esposa é professora do Estado, fui muito bem tratado, graças ao nosso bom Deus, a gente sabe que Deus esteve por trás de tudo isso, mas a capelania lá é muito forte. Lá eles têm 4 capelanias, uma delas é evangélica, e é muito forte. Nós tínhamos comprado vários cada dia de Natal para distribuir na vizinhança. Eu peguei uma caixa, liguei para um presbítero e falei, você vai vir me visitar tal dia? Então me traz uma caixa que eu vou deixar na capelania aqui também. Né? Várias senhoras foram me visitar lá no meu quarto. Num sábado, uma jovem, eu estava com a minha esposa sentada, que eu já estava começando a andar, que me tiraram essa fina da canela até aqui em cima, né? Não sei para que tanto, mas são exagerados, mas precisar. E é complicado. Essa cirurgia do coração é complicadíssima. Daí que eu vim entender depois aquela
aquela musiquinha, aquela modinha de carnaval que fizeram para quem fez um transplante de coração, né, doutor? Não me engano, botaram outro coração corintiano. Mexer no coração é algo terrível. Irmãos, como eu chorava no hospital, parecia um bebê chorão. Qualquer coisinha, abria a boca. Minha esposa estava naquela época de conselho de classe, eu preciso ir na escola, ela é coordenadora do ensino médio, eu preciso ir lá na escola, não sei o quê. Não vai, não quero ficar sozinho, mas sua irmã vai ficar aqui com você, mas eu quero você, sabe? Eu não me entendia, eu falei, não era assim, eu não era assim. O povo ia me visitar da igreja, eu abria a boca, chorava. Até tem uma irmã, esposa de um presbítero lá, que ela dava risada, falava, não, que legal, agora, porque ela é muito chorona, qualquer coisa ela chora na igreja, né? E eu, só chora essa mulher? Ela falou, agora eu estou me deliciando, pastor, vendo o senhor chorar. Estou feliz, contente. Mas, irmãos, vamos voltar ao nosso contexto aqui, o que nos leva a romper essa aliança que o Senhor faz conosco. Vamos ver aí outros versículos aí. Irmão diácono, corre com alguém. Romanos capítulo 1. É isso que nós temos que compreender. A palavra de Deus, amados, nos ensina todas as coisas. Ela nos mostra o povo do Velho Testamento rompendo aliança. Nos mostra os perigos do povo aqui, da nova aliança, também correr o risco de romper essa aliança. Mas o que vai acontecer? É isso que nós temos que compreender, entender e acreditar. Romanos 1, 28 a 32. Pode, aqui, meu irmão, na frente aqui, ó, microfone, faz favor. Por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Até o 32, minha irmã. 2. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Continua? Conte até o 32. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Exatamente. Irmãos, haverá o juízo de Deus, que infelizmente tem muitos que se dizem crentes que não acreditam. Eu já conversei com muita gente que é membro de igreja presbiteriana do Brasil e que fala, pastor, o inferno ele é algo figurativo. Aí eu falo, você vai chegar lá e você vai ver se é figurativo ou não. Pena que você não vai poder voltar para me contar, né? Mas o juízo de Deus, o povo não teme mais. Essas categorias dessas coisas que o povo pratica, a gente vê muito disso, infelizmente, nas nossas igrejas. Injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, não precisa ser morte morrida, não. O simples fato de, estou de mal de você, é um homicídio. Contenda, dolo, malignidade, difamadores, aquela turma de fofoqueira, etc. Então a gente vê isso também dentro das nossas igrejas. O povo não teme a Deus. Essa é a verdade. Irmãos, é interessantíssimo, não sei se o pastor Maurício tem passado por isso, quando a gente faz casamento e fala para a esposa prometer que vai ser submissa, a gente sempre... essa risada aí me diz alguma coisa, né? Mas... Irmãos, a gente vê, a minha filha caçula é professora, trabalha numa escolinha infantil, criancinhas de 6 meses, que estão lá na escola, porque as mães têm que trabalhar. Mas por que tem que trabalhar? A gente sabe que tem casos que realmente precisa, mas a grande maioria não precisa trabalhar. Tem que cuidar dos filhos, como Ana cuidou de Samuel até o desmame, que foi por volta de 6 a 8 anos, de acordo com a época. Mamava até essa época, não sei, eu mamei até os 4 anos, diz minha mãe. Diz que ela passava babosa, mas não tinha jeito. Eu limpava e
Por isso que eu sou forte e vigoroso hoje, né? Mas tem que cuidar da criança até os 6, 7 anos de idade. Tem criança que tem meses, já vai para o berçário. E muitas, infelizmente, com a roupa que sai do berçário, volta no dia seguinte. Porque a mãe não teve nem o trabalho de trocar ou lavar, fazer algo de carinho para essa criança. Irmãos, como nós estamos longe dos ensinamentos bíblicos. Certa feita eu fui obrigado a conversar com um casal e falar para a esposa, você não precisa trabalhar, você tem que cuidar da sua família. Ah, pastor, mas nós temos o padrão de vida. E eu falava, quando vocês morrerem, né, não vai levar nada disso. Do jeito que a gente veio ao mundo é o jeito que a gente vai, a palavra de Deus nos diz. Nós vamos receber nossa vestidura, nossa vestimenta branca lá, mas nem a roupa, nem meu óculos. Eu brinco muito com a minha esposa, porque eu tenho um problema grave de astigmatismo, né? Eu, sem óculos, sou igual o Mr. Magoo. E eu falei para minha esposa, quando eu morrer, boto o óculos do lado do caixãozinho assim, porque senão eu vou errar o caminho, hein? Eu não vou acertar o caminho estreito. A gente não vai precisar disso. Aquele filme herege que passa aí, Deixados para Trás, mas tem muita cena interessante. Quando a pessoa está no avião, fica a roupa ali no banco, sumiu roupa, óculos, cadê a pessoa que estava com esta roupa? É assim que vai ser. Irmãos, nós temos que cuidar das nossas famílias. Mas nós nos esquecemos do juízo final. O escritor aos Hebreus, abra lá sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículo de número 9, fala-nos também acerca disso. Diz assim, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Já lemos isso no começo. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. O povo do Velho Testamento, como sofreu aquele povo. Mas por que eles sofriam? A irmã estava lendo sobre Nínive. O povo se arrependeu. Deus teve misericórdia. Você pula 2 livros, vai para Naum. O que aconteceu lá? A destruição de Nínive. Porque o povo se arrependeu, Deus teve misericórdia. O povo de novo se esqueceu de Deus. Deus fez o que havia prometido. Destruiu Nínive. Irmãos, Deus é um Deus misericordioso, que se apraz em abençoar. E quantos perdem bênçãos porque não são fiéis ao pacto? Estão rompendo com a aliança, estão se esquecendo, estão vivendo essa época de pós-modernidade, né, em que tudo é relativo, relativiza todas as coisas. Não vai ter importância. Tinha um rapaz da minha igreja, que foi até líder na época da congregação, e depois não ganhou a eleição nem para presbítero, nem para diácono, e depois, no final de tudo, da história, nós acabamos entendendo por quê. Ele era mecânico, e um excelente mecânico. Eu gostava de levar meu carro lá, e vira e mexe eu estava por lá conversando com ele, e daqui a pouco ele vivia como mecânico, e falava palavrão e não sei o que. Eu falei, meu irmão, que história é essa? É um meio que a gente vive. Eu falei, mas não é. Por isso mesmo, o que Jesus nos ensina? Nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E com esse negócio dessas manifestações, dessas passeatas, qual é o papel do cristão? Não sei se o pastor já ensinou. Eu gosto de jogar um monte de responsabilidade para os pastores, né? Se ele não falou, ele vai falar um pouquinho depois acerca da nossa posição de cristão diante de tudo isso. Mas teve um maluco aí, eu não faço parte dessa rede Facebook, para mim, eu tenho meu e-mail, se alguém quer me corresponder comigo no e-mail, manda lá minha mensagem, eu respondo, como foi com a irmã que nos convidou na época do convite lá atrás para vir. Ela falou pessoalmente na Igreja da Penha, no trabalho que a gente foi lá, e depois mandou e-mail para confirmar. Mas eu não faço parte desses negócios de Facebook, não, que só serve para fofoca. A maioria dos problemas que nós tivemos na igreja, principalmente com jovens, foi fofoca. Porque o cara não tem coragem de falar na cara, fala por Facebook. Né? E minha filha, infelizmente, tem esse defeito. Aí minha esposa vive pegando o pé dela, a caçula. Não, mas eu tenho que falar. Não, você tem que falar, conversa com a pessoa e tal. Não, nada de Facebook. Não é isso? Então, o que acontece?
falam o que tem vontade, mas sem a preocupação do que vai acontecer no futuro. Né? Falta o temor a Deus. Falta reconhecer quem é Deus. Torna a repetir, Deus é um Deus misericordioso que se apraz em abençoar. Eu li um livro, certa feita, a pessoa disse que quando chegou no céu, esses livros, esses contos assim, né, que a gente lê, e quando entrou assim, tinha um monte de presente ali embrulhado no canto, ele perguntou lá para quem de direito lá, mas o que é isso aqui? As bênçãos que você não pediu, você não foi atrás, você não foi buscar. Irmãos, muitas vezes nós nos tornamos iguaizinhos aos saduceus, nós erramos por não conhecer as Escrituras. O maná era a bênção de Deus. Minha filha mais velha, essa que é divorciada, ela está namorando com um rapaz que é judeu. Ela foi fazer um outro curso no Mackenzie, conheceu ele lá, ele é muito interessante, a gente está evangelizando ele, ele é muito aberto para isso, e ele fala hebraico, ele morou em Israel, é muito legal que eu estou rememorando o hebraico, né? Porque na época de seminário era meio complicado. Então a gente conversa bastante sobre isso. E ele estava falando sobre o maná. Ele falou que não existe, né? Mas que lá no meio judaico tem lá um prato lá, que é quase o nome, ele falou que eu já me esqueci, e eles tentam fazer mais ou menos semelhante ao que o que seria o maná. Mas o maná não caía no prato, não. Deu meio-dia, põe o prato na mesa, senta ali com o garfo e a faca na mão, Senhor, te agradeço pelo alimento que vai cair no meu prato. Tuf, caía ali, você comia à vontade e pronto. Era assim? Não. A bênção Deus dava, mas você tinha que buscar. Só o necessário. Só na véspera do dia sabático que você pegava em dobro. E muitos não vêm buscar a Bíblia, buscar a bênção, que a Bíblia também é uma bênção, né? Culto de terça na minha igreja, culto de terça-feira, culto de oração. Nós temos que exercer a nossa função sacerdotal, interceder. E quantos intercessores aparecem lá? Pouquíssimos. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. Inclusive o infarto, eu atribuo a isso, porque na quinta-feira, dia 15 de novembro, né, feriado, eu falei, legal, vou fazer um culto diferente, porque o povo acho que deve estar cansado, porque não aparece, porque está cansado do mesmo estudo de sempre, né? Então eu abaixei um filme do YouTube, ia passar um filminho brasileiro, muito interessante, que eu não lembro mais o nome do filme, e depois nós vamos fazer um comentário, um estudo em cima desse filminho e tal, e quando eu cheguei na igreja, estava lá, feriado, pelo menos um grupo bom vai aparecer, né? 4 pessoas vieram para o culto, e quem opera a aparelhagem lá, não veio. E esse filme que a gente baixa do YouTube é uma beleza, né? Fica uma porcaria, né? O som estava péssimo e eu fui lá em cima e mexia botão aqui e tal. Bom, resumindo, eu estava nervoso, sou muito nervoso, tanto é que meu apelido era Chaleirinha. Eu já tive também dois AVC por causa disso também, né? Trato com o Dr. Pércio de Deus, talvez alguns irmãos conheçam, foi presbítero da Vila Mariana. 10 minutos faltam, né? Já estamos concluindo. Não. E então ele me dá uns remédios, e eu voltei depois da cirurgia cardíaca, que eu realmente estava muito mal, pelos remédios que a gente toma lá, estava tendo alucinações, via teto mexer, falei, não. Aí depois que eu tive alta, fui no Dr. Pércio, ele me deu outros remédios, e a minha esposa sempre está junto. Doutor, e quando ele estiver muito nervoso? Aí receitou Valium, aí ele toma um desse aqui, né? No remédio anterior, eu tinha que partir em 4 para tomar. Aí minha esposa, de novo, disse que se ele ficar muito nervoso, aí você dá outro 1/4, dá uma metade para ele. Mas não adianta. Aí eu brinco com a minha esposa, dá um Valium, pelo amor de Deus, eu preciso de um Valium agora, né? Que a gente fica muito nervoso às vezes. Mas por que eu estava falando isso que eu já esqueci também? Você estava falando do som do filme. Ah, o som do filme, exatamente. Bom, resumindo a história, ficou uma nhaca aquele filme, ficou ruim. A gente fez depois o que a gente pretendia fazer no final, mas o filme não foi legal. Não deu. Era um filme brasileiro, filmado no Nordeste, uma história verídica. Então, tinha muita dificuldade bom, resumindo, fomos embora para casa, minha esposa, para variar no caminho, tentando me acalmar. Ela foi preparar umas provas no computador, eu sentei na sala, liguei a televisão, não tinha nada que prestasse, eu vou para dormir, já não quis nem comer nada para jantar. Bom, resumindo, 4 horas da tarde tive um infarto violento que eu saí pulando da cama.
E é algo realmente terrível, dói, uma dor terrível no peito, vai fechando a garganta, aí eu, num desespero, levantei, fui pro banheiro, fiz tudo que tinha direito, tomei banho, e aí voltei pro quarto, sentei na cama que o ar não entrava, minha esposa acordou, disse, o que está acontecendo? Eu falei, minha filha, vamos pro hospital, eu brinquei com ela, falei, estou tendo um infarto, e não deu outro. Chegamos no hospital, fizeram os exames, e a médica falou, seu Vanderlei, o senhor está tendo um infarto. Eu falei, que bom. Né? Então eu falei isso para algumas pessoas, eu falei, olha aí, ó, o que nos leva, o que nos faz a igreja, não atribuindo a culpa à igreja, né? Mas às vezes é o nervoso que a gente passa, dificuldade. Até esse presbítero, o doutor Cássio, ele tem um estudo, ele é professor no Mackenzie, tem lá um estudo que ele fala sobre o estresse pastoral. Eu fui assistir na Vila Mariana, uma vez que ele me convidou, e eu falei para ele no final, olha, isso aí a gente tem que fazer para todos os presbíteros do presbitério. A gente chama pastores e presbíteros, é interessante. Inclusive leva a ideia para o secretário de apoio pastoral. Por quê? Porque tem tantas coisas que acontecem no nosso meio que acaba realmente caindo um pouco naqueles que têm um pouco, talvez a saúde um pouco debilitada, a dificuldade. Porque para nós pastores, eu tenho a minha igreja como meus filhos. A gente sente, como diz o apóstolo Paulo, dor de parto realmente, quando acontece algum problema com alguém, quando alguém sai da igreja, quando alguém some da igreja, quando alguém chega a uma alegria, como no nascimento realmente. E é assim que a gente tem que ser. Mas tem que ter o temor a Deus, e infelizmente a igreja está vivendo este momento difícil. Conhece um pouco da palavra, sabe daquilo que Deus tem feito, e aquilo que Deus fez, porém, estão se esquecendo um pouco do temor de Deus. Por isso que eu vou concluir lendo aqui. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pois não. Como que o infarto agiu na sua vida nesse sentido? Espiritual? Calmo? Eu acho que você tem que perguntar para minha esposa isso, né? Não. Eu estou mais cuidadoso. Mais cuidadoso. Pode ter também te dado Com certeza, porque lá no hospital, depois que eu saí da UTI, fui para o quarto, me vieram lá com complexo vitamínico, um complemento alimentar que eles mesmos criaram, que é algo simplesmente terrível. E eu tinha saído da UTI há um dia, eu saí na quinta, isso veio na sexta-feira. É um treco lá meio maluco, parece umas bolinhas de árvore de Natal, uma bem pequenininha, bem artificial. Você bota no leite, mistura aquilo lá e toma. Eu tomei um gole e aquele negócio desse quadrado. Eu falei para minha esposa, não vai prestar. Bom, resumindo a história, tomei um pouco, não deu outro. Passei a noite no banheiro, me deu uma desinteria, um desarranjo. Mas não acabou comigo, eu estava mal. E para levantar, sair da cama já era difícil, minha esposa tem que ajudar. Para sentar no banheiro, duas dificuldades por causa do corte na perna. É algo assim simplesmente terrível. Aí no dia seguinte veio o médico. Foi interessante porque acho que nem os médicos criam que eu ia sobreviver. Porque todos os médicos que estavam lá no centro cirúrgico iam no quarto me visitar. Não era só o plantonista do andar, não. Eles iam lá também. E foi um dos médicos lá, e eu perguntei para ele sobre esse negócio, ele falou, olha, Vanderlei, se você não se deu bem, já deu todas essas complicações, pode deixar ele tomar. Porque tem um médico da nossa equipe, que é um indiano, que ele é contra. Mas como foram as nutricionistas aqui do hospital que criaram, e realmente é muito bom, tem bastante vitamina, para repor, eu perdi 10 quilos em 15 dias. Porque comida do hospital todo mundo sabe que é uma delícia, né? Ainda sem sal, sem nada. Então eu falei, Jopa, não preciso tomar mais. Só que a nutricionista ficou muito brava comigo, porque eu disse que não ia tomar e o médico tinha assinado a aval, não precisa. E no último dia que eu estava para ter alta, ela veio falar comigo, o senhor devia ter tomado, isso é importante. Eu falei, não, minha irmã, eu tenho esse hábito chamado irmã, né? Eu fiz um pacto comigo mesmo, de cuidar de mim. Porque da primeira vez que eu operei da coluna, que eu saí do hospital andando, fiquei 21 dias na cama imóvel, saí do hospital andando e na semana seguinte fui dirigir a reunião do presbitério, que era presidente do presbitério, lá em Mococa, na minha igreja. Né? E dessa vez não. Peguei 3 meses de licença médica, não fui na igreja, o povo, não, pastor, nós levamos de carro, subi uma rampa com cadeira de roda. Não vou. Fiquei em casa, não saí de casa. Eu saía só para andar, e tinha que ir lá em lugar plano, então de vez em quando minha esposa ia no Extra, eu ficava andando lá pelo Extra, vendo os preços caros, voltava a ficar nervoso, tem que ir embora para casa. Então, foi essa decisão que eu tomei, vou cuidar de mim. E realmente, eu tenho tomado esse cuidado um pouco mais. A gente tem tomado algumas atitudes, inclusive a nível de igreja até,
para não gerar mais essa tensão nervosa. Mas vamos voltar ao nosso estudo bíblico aqui. Eu quero concluir com um texto que eu li de um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele escreve o seguinte: o temor a Deus é a joia perdida na igreja contemporânea. A irreverência e a falta de respeito a Deus é uma marca registrada da nossa geração. Mas nem sempre foi assim, diz ele. O temor do Senhor estava presente no coração dos primeiros crentes. Em cada crente havia temor, está lá em Atos 2,43, que eu tenho o hábito de falar que era a igreja presbiteriana de Jerusalém. A igreja primitiva crescia e se edificava porque caminhava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Os crentes obedeciam ao mandamento, temei a Deus, que está lá em 1 Pedro 2,17. Então o que eu quero deixar com os irmãos nessa manhã é justamente este lembrete. Vamos voltar, como foi na época da reforma, às Escrituras, à palavra de Deus. Vamos ler, vamos meditar, que a palavra de Deus não seja como um horóscopo para muitos que lê lá um versículo do Salmo, porque não dá tempo mais de ler o Salmo inteiro, porque estamos atrasados. A condução está uma tragédia, tem que ir para o trabalho, lê um versículo e vai embora. Não, reserve um espaço na sua vida para você ler, meditar na palavra de Deus, aprender, voltar ao primeiro amor. E quando a gente se converte, a gente tem aquele fogo, né? A gente lê, decora, faz lá o curso de evangelização, faz isso, faz aquilo. O pastor falou, quem quer trabalhar em missões e evangelismo, que Deus realmente toque no coração dos irmãos para se voluntariarem, senão eu vou dar um conselho para ele, o pastor Maurício começa a dar nome aos voluntários, né? Senão realmente complica às vezes. Mas que Deus realmente possa tocar no coração de vocês, que vocês voltem a gostar de servir a Deus. Deixe um pouco de lado essa pós-modernidade. É difícil porque é o meio em que nós vivemos. Mas busque na palavra de Deus como viver em dias em que a pós-modernidade e o relativismo está tomando conta de todas as coisas. Eu sou diferente, levante essa bandeira. Eu faço parte do povo de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo, mesmo diante dessas manifestações aí que está tendo aí fora. Concordo com muitas delas, com muitas coisas a gente não concorda também, né? Mas o que eu devo fazer? Orar, é o que Jesus nos ensinava. Vamos lembrar do que Jesus passou lá na época. Era tudo muito bem? Na época de Jesus, Império Romano, os publicanos que assolavam o povo para cobrar impostos. A gente fala de imposto caro aqui hoje? Tem. Mas na época de Jesus era muito pior. E o que Jesus falava? Qual foi a resposta de Jesus? É lícito pagar impostos? É o nosso papel como cristão. Nós temos que ser como Jesus o foi. Nós temos que seguir o que Paulo fala, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Amados, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine cada vez mais e dê um passo definitivo na tua vida. Busque temer a Deus. Lembre-se do pacto que Jesus fez conosco e honremos esse pacto, porque Ele está honrando. Ele continua nos abençoando, apesar de tudo. Apesar de tudo que nós somos e fazemos, Deus nos abençoa. Agora nós temos que lembrar também de fazer nossa parte. Que Deus nos abençoe. Amém.